Olá pessoal, sou o Kleber Alves da Fino Coco. Bem, eu relutei muito, devido à minha posição de produtor de óleo de coco extra virgem orgânico no Brasil, em me manifestar diretamente sobre mais esse ataque ao óleo de coco. Mas achei que eu tinha não só a propriedade técnica, como o dever moral de me posicionar. Pois dessa vez o ataque se faz com as mais duras palavras possíveis, já que os ataques anteriores não surtiram o efeito que desejavam, aparentemente. Isto é, assustar o consumidor de óleo de coco e fazê-lo voltar a consumir óleos transgênicos de soja, milho e a grande invenção de laboratório, o canola. Puro veneno para a doutora Karen Michaels, da Escola de Saúde Pública ligada à Universidade Americana de Harvard. Inacreditável a que o desespero pode levar certas corporações quando percebem que o mundo que dava segurança e rentabilidade a seus negócios está se desfazendo rapidamente. Tem que se utilizar agora de expressões raivosas, destemperadas, típicas de final de ciclo, muito longe do equilíbrio e do distanciamento acadêmico que um pesquisador deve manter do objeto de seu estudo, até para que suas opiniões possam ser devidamente consideradas por seus pares. Tudo isso porque já não contam mais com o frágil suporte científico de antes, como cabalmente demonstrado em um estudo publicado na revista britânica The Lancet em agosto do ano passado, 2017. Aliás, a doutora Karen Michaels, que chamou de puro veneno o alimento que há milhares de anos mantém vivas e saudáveis populações inteiras de países do Sudeste Asiático, como Filipinas, Indonésia e Índia, e também do Nordeste do Brasil, também já publicou artigos na revista The Lancet. A The Lancet é uma revista científica britânica sobre medicina publicada semanalmente e com a revisão por seus pares médicos. É uma das mais antigas e conhecidas revistas médicas do mundo e descrita como uma das mais prestigiadas. Pois bem, no ano passado, a The Lancet publicou uma pesquisa que usou dados de 135 mil pessoas. Veja bem, eu não falei ratos, eu falei pessoas. Em 18 países. E descobriu que o alto consumo de gordura e pouco carboidrato estava associado a um risco 23% menor de morte. E ainda, mais extraordinário, é que o efeito positivo ainda permanece, independentemente dos ácidos graxos saturados ou insaturados estarem sendo consumidos. Durante o acompanhamento dessas 105 mil casos, foram registrados 5.796 mortes e 4.784 eventos importantes de doença cardiovascular. Ao analisar essas mortes de doenças cardiovasculares, verificou-se que a ingestão em grau elevado de carboidratos foi associada a um risco aumentado de mortalidade total, mas não com risco de doença cardiovascular ou mortalidade por doença cardiovascular. Carboidrato não foi associado a esse tipo de doença, e sim à mortalidade total, por outras causas. A ingestão de gordura total, por outro lado, e de cada tipo isolado de gordura foi associado com menor risco de mortalidade total. Dessas, a maior ingestão de gordura saturada foi associado com menor risco de acidente vascular cerebral. A gordura total e as gorduras saturadas e insaturadas não foram significativamente associadas ao risco de infarto do miocárdio ou mortalidade por doença cardiovascular. O que os pesquisadores médicos concluíram e publicaram na revista The Lancet, volto a enfatizar, uma das mais sérias revistas médicas do mundo, cujos artigos para serem aceitos para publicação são prévia e exaustivamente revisados por médicos conceituados, e que agora, em 2023, essa revista vai completar 200 anos de publicações médicas científicas semanais. Bom, a conclusão que os pesquisadores desse estudo, publicado na revista The Lancet ano passado, exatamente em agosto do ano passado, foi que a ingestão elevada de carboidratos foi associada com maior risco de mortalidade total, enquanto a gordura total e seus diferentes tipos individuais de gordura, como a saturada, foram relacionados a menor mortalidade total. 2. A gordura total e os seus diferentes tipos, em especial a gordura saturada, não foram associados à doença cardiovascular, infarto do miocárdio ou mortalidade por doença cardiovascular. Portanto, eles concluíram que as gorduras totais e seus diferentes tipos de gordura, como a saturada, não foram associados a doenças cardiovasculares. Não foi possível associá-los. 3. A gordura saturada
está associada ou relacionada de forma inversa com acidente vascular cerebral. Isto é, quanto maior foi o consumo de gordura saturada, menor foi a ocorrência de acidente vascular cerebral. Ou, quanto menor foi o consumo de gordura saturada, maior foi a ocorrência de acidente vascular cerebral. E, gente, a mais importante recomendação e conclusão desse estudo, publicado no The Lancet, foi o quarto ponto, na minha opinião. Eles disseram que as diretrizes dietéticas globais devem ser reconsideradas à luz desses achados. Parece que a luz desses achados ainda não iluminou a doutora Karen Michaels. Né? Ela prefere viver no conforto das trevas do passado. Que tão grande utilidade traz às fazendas americanas de soja e milho, a geopolítica de controle americana em relação ao que eles produzem para o mundo e não do que eles têm que consumir do mundo, porque afinal de contas, coqueiros, coqueirais nós só temos no hemisfério sul, só nos países pobres, subdesenvolvidos. As indústrias processadoras desse rejeito, que não tem onde escoá-lo de outra forma, e a mídia sensacionalista. Afinal, tudo que promove e gera discordância em relação ao senso comum vende, pois manchetes rasas vendem mais que conteúdos profundos. Então, é um ciclo que se fecha em perfeição. Nós temos aí um ativo alimentar importantíssimo que não está no controle dos grandes detentores do poder econômico do mundo, pois está no hemisfério sul. Isso é ruim, é prejudicial para eles. 2, as fazendas norte-americanas não conseguem produzir coqueiro por uma razão ambiental, climática. 3, já existe um status quo industrial de bilhões de dólares ao ano, trilhões eu diria, que não pode ser removido de uma hora para outra através da verdade alimentar. 4, eles investem muito dinheiro, muito. Eles são anunciantes na grande mídia, na TV, nos jornais, na revista impressa. Então, é muito interessante quando surgem notícias escandalosas, contestando o senso comum e inclusive pesquisas publicadas, científicas, publicadas em revistas de prestígio, não recebem a grande atenção, mas sim aqueles que resolvem participar em manter o status quo construído no passado em relação à demonização do óleo de coco, esses sim são diretamente divulgados, rapidamente viralizam, porque afinal de contas vocês não vão ver nenhuma grande indústria processadora de óleo de coco anunciando nesses veículos. Vocês não veem anúncio de óleo de coco nos canais de televisão, nas revistas, nos magazines. Agora, de óleo de soja, de óleo de canola, de óleo de milho, todos eles transgênicos, é inundado diariamente. A grande imprensa realmente fica preocupada, ela sente o impacto de que é perder um grande investidor em anúncios desses. E trocar pelo quê? Trocar pelo óleo de coco? Trocar por pequenos produtores de países subdesenvolvidos? De países em desenvolvimento? Que não tem capital e nem interesse em publicar fotos em anúncios nos jornais, nas revistas? É claro que não. Então é um ciclo que se fecha, muito importante, um ciclo econômico de interesse de manutenção do status quo, que nós temos que ficar atentos a isso. Se é de pesquisa que estamos falando, se é de ciência que estamos falando, se é de provas que nós estamos precisando, está aí. Estão aí as provas. Elas estão aí. Por que se insiste em basear comunicações e fazer declarações absurdas, como essas feitas pela doutora Karen Michaels, destemperadas, totalmente ponto fora da linha? Você não vê pesquisador se comunicando dessa forma? Porque elas preferem ficar atreladas ao mundo que já passou, ao mundo que acabou. Acabou pela pesquisa científica, acabou pelas evidências incontestáveis. Esse mundo passou, mas estão agarrados a eles, a esse mundo, porque é difícil passar para a ruptura
de mudar de conceito, mesmo acadêmico. Então, pessoal, o que nós tínhamos que dizer, eu acho que me estendi até um pouco mais do que eu gostaria, nós continuamos produzindo o melhor óleo de coco extra virgem do mundo, aqui no Brasil, coqueirais próprios, orgânicos, certificados pelo padrão europeu, padrão norte-americano, além do estrito padrão brasileiro, dos mais exigentes. Estamos disponibilizando um produto de grande qualidade aqui para os nossos consumidores. Se informem antes de tomarem a decisão pessoal de cada um. Não vão pelo um título de Harvard, não vão por um título de uma doutora médica e muito menos por um estapafúrdio comentário de puro veneno dito do outro lado do mundo. Tá bom? Muito obrigado.